A minha como alguém que trabalha com famílias, é que nós sejamos alcançados pelo Senhor de forma completa nas áreas que Ele precisa trabalhar no nosso coração, na nossa vida. Eu afirmo para vocês que tem determinadas coisas que têm tirado o sono da nossa população e do nosso povo, em especial aqui o brasileiro, que tem passado por inúmeras dificuldades, principalmente no campo da sexualidade. Obviamente eu não vou falar no dia de hoje esse tema, sexualidade propriamente dito. Mas o tema escolhido, proposto para essa noite, é esse que vocês viram aí. Ideologia de gêneros. Certamente todos aqui já ouviram falar. Talvez os significados ou as suas influências nós não tenhamos observado esses resultados, que geralmente são resultados nefastos, resultados que têm tirado a tranquilidade do povo brasileiro. E isso não está ocorrendo somente aqui no Brasil. Vocês vão perceber ao longo dessa nossa manifestação aqui. Vocês vão observar também que a origem desse fato, né, de onde é que ele advém, de onde é que tem ocorrido as maiores manifestações, tanto de apoio quanto de repulsa. Então, queridos, isso, penso eu, que é algo extremamente relevante no nosso contexto atual. Espero que vocês possam ter um maior aproveitamento desse nosso trabalho aqui. Eu sei que muitos aqui também já estudaram sobre isso, alguns alunos passam por isso nas salas de aulas, e por isso esse assunto tem uma grande importância no nosso contexto, no nosso dia a dia. E o que tem a ver a igreja? Porque a igreja precisa se manifestar a respeito desse assunto. Ela tem a ver ou não com o cristianismo. Os nossos valores não seriam suficientes para resolver as questões que são propostas aí? Vamos lá. Então, dentro disso, queria convidar vocês a participar ativamente dessa nossa palavra. Eu queria pedir, logo ali, tem os textos bíblicos, como a gente não poderia deixar de iniciar, falando sobre os contextos bíblicos, né? Mas somente para a gente dar o pontapé inicial, porque essa palestra aqui ela tem uma atenção voltada para a questão técnica. Por que é importante a questão técnica? Logo saliento a cada um de vocês a importância das questões técnicas. Vocês vão entender ao longo da nossa manifestação aqui, ok? O texto de Gênesis, muito conhecido, 1:27, ele vai trazer lá. Ele diz o seguinte: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Se nós pudéssemos sintetizar a conduta do cristão, os ensinamentos que precisamos passar, simplesmente esse texto aí seria o suficiente, porque o cristão não tem dúvida disso. Ele não transita na sua mente qualquer outra ideia diferente disso. Dentro das nossas mentes, macho e fêmea. Em outras versões, o primeiro verso, ele diz macho e fêmea, né? Aqui está colocado como homem e mulher, não importa. Ali nós percebemos que o Criador, o nosso Deus, ao criar o homem, ele deu uma direção, criando o homem com uma forma, a semelhança dele, e depois ele cria a mulher. E uma coisa que é interessante nós entendermos nisso, que essa mulher, ela só passou a ter o nome, como está lá em Gênesis capítulo, ainda no capítulo 1, já nos finais dos versos, que ela vai ter o nome dado de Eva, né? Quando ela foi criada por Deus, ela não tinha um nome. Mesmo porque a atribuição de dar nomes foi do homem. Então, daí, todos nós já temos que perceber a intenção de Deus e o cuidado de Deus em sempre mostrar uma divisão, que
a autoridade estaria naquele varão lá, ok? Obviamente o estudo de hoje não vai passar por isso aí, mas é para que cada um dos irmãos tenha esse entendimento, porque a partir desse entendimento a gente compreende as demais criações e ações do nosso Deus, né? E até mesmo para a gente se situar dentro desse tema tão relevante para cada um de nós. E o outro, não menos conhecido, o próprio Deus, através do Filho Jesus, quando aqui na terra produziu aqueles dois outros textos lá, de Mateus capítulo 19, verso 4, e Mateus capítulo 10, verso 6, que ele trata da questão do divórcio. Então ele vai afirmar, ele vai relembrar ao homem o que tipo de criação Deus tinha feito. Homem e mulher, macho e fêmea, ok? Então estão lá os demais textos, os irmãos podem fazer as suas anotações aí. E por falar em anotações, eu acho sempre relevante lembrar, quando a gente vai à igreja, quando a gente vai numa palestra, quando a gente vai em qualquer ambiente, é recomendável que a gente tenha pelo menos uma caneta, né? Uma caneta, um espaço para anotar, quem vem com computador para anotar lá. Por quê? Porque se nós deixarmos para a mente absorver tudo que será falado aqui, a tendência é nós nos perdermos, ok? Não absorvermos aquilo que é muito importante para o nosso conhecimento. Então, está lá os demais textos, né? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Então, o segundo texto, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Então, se nós fôssemos falar somente para um grupo de evangélicos, então a gente poderia encerrar aqui e falar que ideologia de gênero não tem nada a ver com a gente, né? E estaríamos encerrando o nosso estudo. Mas, obviamente, é importante que todos nós tenhamos conhecimento, para que do conhecimento a gente possa extrair atitudes, palavras, para combater essas heresias que são apostas por aí. Todos nós estamos sendo bombardeados, todos nós estamos sendo aviltados com essas palavras que têm sido produzidas por aí. E principalmente nas salas de aulas. Quantos professores são obrigados, por causa dos planos que são impostos na grade curricular, para apresentar determinadas coisas para os alunos. Então, o que nós podemos fazer? Nós temos algo importantíssimo, ou melhor, abro até um parêntese aqui, nós ainda temos elementos para combater esse tipo de ideologia, na forma da lei, que é algo importante, que nós temos ainda e não estamos sabendo utilizá-la. E nós vamos passar para vocês esse campo aí, ok? Então, a ideologia de gênero, é importante nós entendermos, em primeiro lugar, qual é a sua definição. Então, a definição é aquela que está ali. Ela diz, ideologia de gênero, ou melhor dizendo, e isso é bom a gente frisar, a ideologia da ausência de sexo. Por que é bom essa classificação assim, para que a gente entenda? Porque é justamente o que eles propõem no pano de fundo dessa famigerada ideologia. É uma crença segundo a qual os dois sexos, tanto o masculino quanto o feminino, eles seriam o quê? Uma construção cultural e social. Então, essa ideia que eles apresentam aí, isso está sendo apresentado continuamente nas salas de aulas para os nossos alunos que ainda estão em formação, que ainda não têm a capacidade necessária para poder ter essa divisão e esse conhecimento. E os pais, infelizmente, eles não têm sido ativos na criação de seus filhos. E com isso está causando
enormes rupturas sociais que têm atrasado o conhecimento, a capacitação de cada um aluno. E seguindo lá, ele diz, e que por isso os chamados papéis de gênero, que inclui a maternidade no caso da mulher, que decorrem da diferença de sexos alegadamente como construídas, e que por isso não existe, são também construções sociais e culturais. Essa é a definição mais comum que você vê de ideologia de gênero. Obviamente, ideologia vem de uma ideia, logia de um estudo, ou seja, a aplicação desse conteúdo para a população. E, queridos, nós precisamos ver nesse contexto aí, que é a ideologia de gênero. Obviamente, se nós tratarmos dentro de um contexto cristão, nós reprovaríamos logo de plano, né? Mas nós estamos dentro de um ambiente e um espaço social a qual nós estamos sendo cobrados, que a gente está sendo induzido a acreditar em verdades que são construídas sem a devida confirmação social, biológica, principalmente, e psicológica. E isso está estragando a nossa sociedade, ok? Então nós vemos que a ideologia de gênero, e eu queria lembrar aqui nós não estamos falando de opção sexual, ok? Porque opção sexual é num outro contexto. Aqui é a forma que se está tratando as nossas crianças, principalmente com erotização. E nós precisamos estar atentos. Nós que temos pais, nós que somos pais, que nossos filhos estão na idade pré-escolar, principalmente nos primeiros anos da sua vida, ok? Então, nós precisamos, principalmente, respeitar os homossexuais. Isso não impede que a gente tenha uma opinião sobre a prática deles. Nós cristãos temos a certeza de que isso é uma prática que é abominável ao nosso Deus, né? Isso está lá registrado principalmente em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, pois vocês podem anotar e fazer o estudo lá, o que o apóstolo Paulo fala especificamente sobre esse tópico aí. Nós temos que amar. Muitos pensam até que nós deveríamos amar mais essas pessoas, respeitar mais essa pessoa. E quando a gente exprime simplesmente a nossa opinião contrária. Isso é um erro que está ocorrendo na sociedade, que a gente chama, e vulgarmente é chamado de ditadura do pensamento. Quando eu expresso a minha opinião sobre uma conduta, alguém te reprova porque os chamados politicamente corretos, eles dizem que você não pode, você tem que amar. Eles logo argumentam na questão de que você não é um cristão, você deveria amar a pessoa. Ora, amar sim, nós temos que amar sempre, mas a nossa posição, as nossas convicções do conhecimento da palavra não podem ser mudadas. Porque o Senhor, nós lemos lá no início, macho e fêmea os fez, e como tal, qualquer violação a isso seria algo reprovado pelo nosso Deus, ok? E como tal, nós precisamos, de fato, amar essas pessoas, precisamos exprimir nossas opiniões. Nós temos opiniões, ou não temos? Certamente, ela está em nós, e nós, por causa de alguns, dito pensadores da atualidade, estão reprimindo o nosso pensamento. Se nós observarmos para a figura de Jesus, por exemplo, ele constantemente julgava, porque talvez um outro logo pense em Mateus capítulo 7, verso 1, diz, não julgueis para que não sejais julgados, não é isso? De fato, está lá escrito,
Mas Jesus, ele estava sempre o quê? Julgando pessoas. Corrigindo aqui, julgando a atitude de pessoas. É o que nós fazemos constantemente. Quando ele chega para o fariseu e o recrimina, o que ele está fazendo? Ele está julgando aquela pessoa na sua atitude vil. Então, o julgamento nós fazemos constantemente. E isso nós não podemos deixar de fazer, porque é uma condição natural do ser humano, né? Mesmo porque, se vocês observarem, no próximo slide, ele vai falar palavra de Augusto Nicodemos, ele é muito conhecido, um pastor presbiteriano, ele fala isso ali sobre julgamento. Quem nunca julga, contribui para o erro se propague. E mais, para que a pessoa continue no erro. São pessoas sem convicções. Elas se tornam convenientes e cúmplices das mentiras e heresias e atos imorais e antiéticos dos que estão ao seu redor. Então, nós temos liberdade para julgar atitudes, jamais pessoas. O diferencial deve estar nisso aí. Eu vejo lá o meu irmão cometendo um erro, conhecedor da palavra, eu tenho o direito de ir lá conversar com aquele irmão, falar que aquela conduta é reprovável. Porém, não posso julgar a pessoa. Isso, nós vamos ver várias vezes Jesus praticando isso aí. Quando Jesus fala, por exemplo, em Mateus capítulo 12, verso 34, quando ele chama raça de víboras. Vamos lá, deixa eu ver, Mateus capítulo 12, 34. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio do coração. Isso é ou não é um julgamento de Jesus? É um julgamento. Ao meu sentir, Jesus está julgando a atitude daquelas pessoas. Ele não nominou, ele não colocou o nome na pessoa. Então, o julgamento, salvo o melhor juízo, pode ser produzido. Outros versos também, está lá a mulher samaritana, em João capítulo 8, Mateus 21, em relação àqueles vendilhões do templo. Olha a atitude de Jesus, né? Ao nosso sentir, nós temos essa liberdade. Voltando ainda à questão da ideologia de gênero, que é a proposta dessa noite, se nós observarmos, também tem os textos bíblicos logo ali a seguir, vocês vão ver que elas coadunam com o que nós estamos falando até então, ok? Como em 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2. Mas seguindo, nós temos que tomar muito cuidado com algo que tem acontecido também, que é o chamado relativismo cultural. Porque isso está impregnado nas ideias dos seus idealizadores, que nós vamos ver justamente a seguir, que essas são ideias marxistas. Pode passar os próximos slides aí, nós vamos ver a origem da ideologia de gêneros. Bom, vocês devem conhecer essas figuras, pelo menos por nome, né? Karl Marx e Friedrich Engels. Está ali a data de nascimento e falecimento de cada um deles. Eles que começaram a produzir ideias com essa natureza e outras, principalmente num livro que ele tem, e é muito conhecido e é muito difundido, principalmente nas escolas superiores, para os alunos de faculdade. E como tal, nós temos que estar atento ao que tem sido pregado. Por exemplo, esse livro de Karl Marx, que está ali, é um livro muito conhecido, que todo comunista ele tende a fazer a leitura dele. E como tal, nesse livro, ele traz, olha só, a origem da família. Volta só um pouquinho, por favor. A origem
a origem da família, do Estado e da propriedade privada. Nesse livro, ele faz algumas considerações e condenações, principalmente ao estilo de cultura que nós temos em relação à família. Ele diz que tem que ser combatida a família como um todo. Combater como? Desfigurando essa célula que foi criada por Deus lá. Porque lá atrás nós vimos que Deus criou macho e fêmea. E desse relacionamento macho e fêmea veio o quê? Os filhos, a prole. E a prole gera o quê? Uma sociedade organizada. Então, nesse livro, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de fazer a leitura dele, ele condena o estilo de propriedade, ele condena esse capitalismo voraz. Obviamente, a gente faz aqui uma ressalva também, né? Nós não fechamos os olhos para o que acontece também no capitalismo, mas nós temos a consciência que, independente das escolhas que um país faz, o capitalismo, infelizmente, ainda nós não encontramos algo melhor do que isso, porque o homem não se volta para Deus. Não é isso? Porque se ele se voltasse para Deus, nós não dependeríamos de capitalismo, nem tampouco de socialismo. Nós seríamos filhos de uma teocracia, a qual que lá no início dava certo. Hoje em dia, por causa da negligência, o pecado que passou a imperar, isso distanciou o homem, ok? E, queridos irmãos, seguindo aí, nós vemos outros, na atualidade, esta mulher ali. Quantos conhecem essa mulher aí? Ou já ouviram falar nela? Judith Butler. Esta mulher é a atual idealizadora desse tema, disso que está muito sendo debatido em câmaras de vereadores. Hoje nós temos aqui a presença do Fernandinho. Está aí? Não vi, ele estava no início. Câmaras de vereadores, elas estão debatendo muito essa questão. Amanhã está previsto na Câmara Municipal do município de São Paulo votação desta questão aí da chamada escola sem partido, que é uma outra criação dentro desses idealizadores, para que eles possam criar uma cultura de direcionamento para que a população seja cabresto de pensamentos como desses autores que nós vimos anteriormente. Então, temos que conhecer de qual sua origem para que a gente possa ter uma visão crítica a respeito das coisas que estão acontecendo ao nosso lado, para evitar danos às nossas famílias. Nós vemos também que, como essa ideologia ela foi implantada em países com um avançado capacidade de liberdade, cito aqui no caso a Noruega. Aí, lá nesse país, há cerca de 15 anos atrás, eles começaram a implantar isso, a ideologia de gênero na escola. E lá eles pregavam o seguinte, que a pessoa podia ser qualquer coisa que ele quisesse ser. Imagine aqui, se eu perguntasse a vocês estão olhando todos para mim aqui. Imagine que eu dissesse para vocês que eu sou asiático. Vocês concordariam comigo? Sim, não precisa responder. Só a questão é sim ou não. Não precisam me responder. Se eu dissesse para vocês que eu tenho 7 anos, quantos aqui acreditariam? Aí eu peço que levante a mão. Quantos acreditam que eu tenho 7 anos de idade? Quantos aqui acreditam que eu estou matriculado na primeira série do ensino, quer dizer, agora é primeiro ano do ensino fundamental? Quantos acreditam no que estou falando aqui? Por que vocês não acreditam nisso? Obviamente, a maioria que me conhece
vê que pela minha compleição física, eu jamais poderia ter 7 anos. Pela minha compleição física e intelectual, jamais eu estaria no primeiro ano, né, do ensino fundamental, ok? Vocês têm um padrão médio ao olhar para mim e verificar que eu não sou isso que estou dizendo. Mas a ideologia de gênero é justamente isso, é criar essas janelas para que o de fora te aceite como você não é. A exemplo, uma criança ser introduzido a orientação nela que ela não nasce com sexo. O sexo biológico não é importante. Se vocês verem nos próximos ali, pode passar o slide aí. Esse é o livro desta mulher, né? Pode passar o outro. Pode passar também. Até aí. Foi feita uma pesquisa lá na Noruega, como estava falando para vocês, e abri esse parênteses para fazer essas considerações aqui. Lá, essa pesquisa, devido a esse avanço, esse do lado esquerdo, esse norueguês chamado Harold Eia, ele é um humorista lá nesse país. Ele começou a fazer uma pesquisa, porque lá eles começaram a adotar o banheiro de unissex. E aí, ele inconformado com isso, o que ele fez? Começou a ir nas escolas, fazer algumas perguntas, tipo essa que fiz para vocês, e também alguns pesquisadores que recebiam vultuosos dinheiros para financiar campanhas dessa natureza e permanecer na Noruega esse estilo de vida. E aí, queridos irmãos, ele, não satisfeito com a resposta daqueles que apresentavam essa ideologia, ele começou, em outros países, buscar informações. E, obviamente, ele procurou médicos, procurou pesquisadores, e, obviamente, as respostas que ele recebeu estavam diametralmente contra a ideologia de gênero. E aí ele trouxe para esses pesquisadores e apresentou as respostas. E eles não sabiam mais como se manifestar. O que diriam para esse humorista sobre o que eles estavam tentando induzir e fazer acreditar a população. Isso é muito ruim pelo tipo de imposição que se é apresentada pelo Estado. A gente tem que tomar muito cuidado com o que vem do governo para cada um de nós. O governo só existe porque nós, como povo, os constituímos. E eles estão exercendo o poder em substituição a cada um de nós. Então, se nós não concordamos com os seus ditos, nós precisamos nos manifestar. A manifestação é uma atitude social. Nós temos não somente a natureza espiritual, nós somos salvos. A maioria aqui eu quero crer que é salvo. E quem não é, faço convite para que seja. Passe a ter a certeza da salvação. Mas, como tal, nós precisamos, nessa natureza terrena, também mostrar valores que nós recebemos da nossa natureza espiritual. Nós não podemos negligenciar. É evidente que nós desenvolvemos determinados papéis em hora que quando você vai lá você vai lá votar, você está exercendo sua cidadania através do voto. E quando você vem à igreja, quando você pratica boas obras, porque você tem dentro de você os princípios cristãos. E eles estão bem arraigados. Nós viemos semanalmente aqui nos encontros às quartas-feiras, aos domingos, receber o quê? Orientação da parte de Deus. Para ficar somente aqui? Não. Nós levamos para a nossa vida lá fora, nossa vida social. Então, quando nós não estamos satisfeitos com o que está sendo produzido por homens como
que não tem a capacidade que nós temos que nos manifestar, nós temos que falar com os nossos eleitos, com aqueles com quem nós elegemos, fazer as nossas reclamações. Quem sabe, não precisa levantar a mão aqui, para não envergonhar ninguém, mas quem sabe qual o deputado federal que você votou? Quem sabe, governador fica mais fácil, né? Porque ou é esse que está, ou não é. Então, quem sabe o vereador que você votou? Talvez aqui na igreja de Rancho Novo é fácil, né? Nós descobrimos aquele que mais teve votação. Mas nós temos que ter essa consciência, porque esses homens, o da direita ali, ele é um dos que recebia do governo para produzir esse tipo de ideologia. E com o estilo de trabalho daquele outro jovem lá, trabalho investigativo, hoje nós temos a internet que nos socorre em diversas áreas para nós termos conhecimento necessário para falar com o nosso deputado, falarmos com o nosso vereador, para que eles votem a favor do que nós acreditamos, ok? Então, pode passar os próximos aí, querida, o slide. Família educa, escola ensina. E é até estranho, né? Nós vermos lá, Ministério da Educação. Como assim Ministério da Educação? Eu penso que deveria mudar esse nome, deveria ser Ministério do Ensino. Porque quem está determinado na Constituição para educar, que é a primeira parte ali, é a família. Isso está lá no artigo 229 da Constituição. Vocês anotem, depois vocês vão ler aí. Certamente não vai dar para a gente concluir tudo que nós tínhamos como proposta aqui, mas creio que todos vocês estão percebendo a importância de conhecermos a origem desse ensino. Para o próximo passo aí, nós vamos ver o que a ciência diz, a ciência e a medicina dizem a respeito da ideologia de gênero. É importante nós destacarmos esses pontos, certamente, porque é a partir dela que são feitas o quê? As pesquisas sociais para que tenham resultado e desses resultados possa apresentar. Porque eu poderia, diante de vocês, lançar uma ideia aqui, e dessa ideia todos vocês acreditarem em mim e vocês reproduzirem aquilo que estou passando para vocês. E não é isso que nós esperamos. Nós estamos lançando ideias aqui, assuntos, informações, a qual todos vocês podem e devem pesquisar se o que estou falando está de acordo com a palavra de Deus, se está de acordo com os ensinos. Então, se nós observarmos, próximo, ele vai dizer lá, ninguém nasce, isso é o que diz a ciência, ninguém nasce com gênero. Todos nascem com sexo biológico. Isso é óbvio, né? Para a gente cristão, isso é tão normal, mas a gente precisa falar sobre isso. A sexualidade humana é, por padrão, um traço binário, objetivo. XX representa as mulheres e o XY, os homens. A norma para o design humano é ser, por padrão, conhecido como macho e fêmea, já nos momentos da concepção. Nós não temos dúvida, né? Volto a insistir nisso aqui. Mas, aí vocês podem imaginar, e a criança quando nasce e tem alguma ideia diferente do sexo que ela apresenta. Por exemplo, nasce um menino e ele tem com alguma ideia ou algum trejeito, vamos chamar assim, fica mais fácil para entendermos, de uma menina, sexo oposto a ele, biologicamente. Isso, a psicologia estuda sobre isso e ela apresenta uma definição sobre isso e a medicina taxou isso com um título. Ele deu um título, vocês verem, é isso ali, disforia de gênero. É um transtorno mental, que pessoas que têm o sexo biológico, no exemplo aqui citado, menino, mas que se comporta como menina.
os estudos apresentaram, e estão nos slides mais à frente, os estudos apontam para que essa criança aí, por exemplo, vocês talvez já tenham visto, principalmente naquela revista chamada Nova Escola, a qual nós temos que estar atento ao que é produzido pelo MEC, porque eles que estão educando os nossos filhos. Vamos lá. Essa criança, ele é um menino, o nome dele é Romeu Clark. Ele é um cidadão do Reino Unido, e ele lá, ele se vestia, ele gostava de se vestir como menina. E com isso, a escola onde ele estava proibiu a entrada dele. Falou, você decide aí, ou você é menino, chamou os pais dele, ou você decide. Ou você é menino ou você é menina. Nós não queremos esse estilo aqui. Obviamente, aqueles defensores, né, dos chamados direitos humanos, eles intentaram contra isso e criaram toda sorte para que proibissem essa proibição da escola. E como tal, isso aconteceu, a escola teve que readmiti-lo, e ele continuou lá. Bom, mas independente disso, nós estamos falando sobre a questão da disforia de gênero. Esse é o nome técnico dado pela medicina para tratar, porque nesses casos, ou na maioria dos casos, eles classificam que cerca de 98% a 88%, eles, em determinado tempo, eles mudam essa opção, esse desejo, essa intenção, eles voltam para o sexo biológico. Então, talvez vocês tenham experiência de pessoas próximas a vocês, que já viram um garoto, um menino, se comportando como menina numa tenra idade. Então, isso é tratável. Isso a medicina auxilia muito nisso aí. Obviamente, os defensores dessa ideologia, eles querem rotular, tabular, não permitir que haja tratamento. Até mesmo vocês têm acompanhado o Conselho de Psicologia, há cerca de 2 anos atrás, proibiu uma profissional da área de tratar uma pessoa que lhe procurou no seu consultório porque ele era um homem, só que se comportava como mulher, ele queria retornar a esse estágio de homem. Então, aí caçaram o registro dela, e obviamente ela recorreu, e há pouco tempo saiu a decisão que ela conseguiu de volta o seu registro profissional. Porque essas pessoas que são adeptos dessa ideologia, eles dizem que pode forçar, inclusive, ter apoio daqueles que querem mudar do sexo biológico para o outro sexo. O homem ser uma mulher, no caso dos gays, né, o Estado, inclusive, tem que auxiliá-lo, inclusive fazendo a chamada cirurgia de mudança de sexo, como é conhecida, né? E como tal, nós, como igreja, nós precisamos estar atento a tudo isso que tem ocorrido ao nosso redor, para que a gente tenha uma capacidade, primeiro, espiritual. Eu não tenho dúvida que cada um de vocês tem para falar com essas pessoas. Eu não duvido disso, porque nós conhecemos o princípio, Gênesis 1, 27. Mas nós precisamos também conhecer as suas ideologias para que a gente tenha a capacidade necessária para debater com tais pessoas e influenciar como cidadãos dos céus. Obviamente, nós tínhamos outras tantas coisas, queria passar para vocês as questões de direito e também, que penso eu, serem muito importantes para o nosso conhecimento. Mas ao avançar da hora, a gente, num outro momento, a gente continuará esse nosso assunto. Que eu creio que ele não termina aqui, mas certamente cada um de vocês deve ser
um divulgador desses conhecimentos. Inclusive, se teu filho está estudando, tá? No chamado antigo... Olha só como a gente é velho. Aí eu acabo denunciando que não tenho 7 anos de idade. Se seu filho está nesse chamado primário, do primeiro ano ao 5º ano, observem o material que vai para casa. Né? Hoje mesmo eu observei num vídeo que é postado nas redes sociais, 2 vídeos, que numa escola, uma professora estava ensinando o aluno como colocar a camisinha no pênis de um aluno. Não sei quantos aqui assistiram isso. Um lá assistiu. Lamentável, numa escola pública, isso acontecendo. Mas tudo isso é fruto do quê? Do que está acontecendo nos bastidores. A determinação do MEC em confronto com a lei que em 2014 foi aprovada uma lei proibindo, retirando a ideologia de gênero da base curricular. Só que aí o MEC, não satisfeito, o que ele fez? Ele mandou para os municípios produzirem o quê? Esse tipo de material. Eles mandaram para lá, de forma contrária à lei. Então, a gente tem que ficar muito atento. Por isso que muitas câmaras municipais estão votando esse tipo de ensinamento. Então, queridos, eu espero que, pelo menos nesse início de conversa aqui, tenha ajudado a cada um de vocês, pelo menos no despertamento. Nós, como igreja, nós temos a capacidade dada pelo Senhor de contrapormos contra esse mundo. Nós temos a lei em nosso socorro. Então, vamos utilizá-la da melhor forma possível. No outro momento, o material está todo ali nesse slide. Espero que ajude vocês. Inclusive, tem um dos materiais ali que eu acho muito importante para quem tem filhos nessa idade escolar, levar para a sua escola, notificar extrajudicialmente os professores e a direção da escola que vocês não aceitam que eles venham orientar seus filhos na questão sexual. Se vocês quiserem, depois me procurem. Passa o último slide, por favor, só para a gente identificar esse material. Eu acho ele de suma importância para quem tem filhos nessa idade escolar. Bem pequeno, é assim mesmo. É o anterior e o atual. A página anterior. Pode voltar só um slide, por favor? Só um. Se possível. Esse ali, notificação extrajudicial. Ele é muito relevante. Se vocês quiserem tirar depois dúvida, porque o tempo não permite a gente esclarecer isso aqui, mas é extremamente relevante você, pai, ou você que pretende ter filho. Vemos aqui a Taina em breve, seu filho vai estar nascendo, esse mês ainda, né? E ela vai estar levando para uma escola. Então, esse tipo de conhecimento precisamos ter. Ali dá toda a orientação, passo a passo, que o pai e a mãe devem fazer, notificar a escola para que seu filho não seja orientado. E se, eventualmente, ocorrer essa violação, nós termos os mecanismos jurídicos para contrapor, entrar com uma ação judicial e pedir indenização daquela escola por estar violando um direito líquido e certo dos pais, conforme o artigo 229 da Constituição, artigo 1635 do Código Civil, artigo 73, 79, artigo 53 do ECA. Tem tantos artigos que ainda nos socorre, como falei para vocês. Mas o tempo não permitiu a gente assim falar. Vou chamar aqui à frente o nosso querido pastor, para que ele possa estar orando e a gente encerrar. Eu sei que se tiver perguntas, se vocês quiserem depois nos procurar, a gente vai estar aqui para tentar sanear algumas de muitas dúvidas que eu espero que vocês tenham, tais dúvidas. E isso é relevante, tá bom? Porque a igreja do Senhor, ela é conhecedora da verdade. E diz a palavra, conhecereis a verdade que é Cristo. E se Cristo nos ensina, nós precisamos, então, ser esses propagadores dessas
boas novas. Em nome de Jesus. Amém?